Olá, olá, você seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui a gente vai falar a respeito de tudo que está ligado ao ocultismo, a coisas que estão acontecendo no mundo, Bíblia e tudo, luciferianismo, Anunnaki, tudo. A gente vai falar disso tudo aqui. Cara, eu quero pedir desculpa a todos vocês porque eu fiquei de postar todas as terças, mas ontem não deu e eu tô postando hoje. Hoje a gente vai falar a respeito daquele assunto chato, o demiurgo. Quem realmente é o demiurgo? O que ele é? Onde está escrito sobre o demiurgo? O que nós temos a respeito para entender quem é o demiurgo? Então vem comigo porque hoje a gente vai falar a respeito de Piste Sophie, a gente vai falar a respeito de muita coisa que está descrito dentro da filosofia de Platão. Bom, a primeira coisa que a gente precisa saber é que o conceito de demiurgo ele só aparece em dois lugares, na filosofia de Platão e em Piste Sophie. E daí a gente tem que saber quem está certo ou quem está errado, Platão ou Piste Sophie. Esse conceito ele está ligado ao mundo das ideias, ou seja, divino, perfeito e imanifesto. Esse mundo perfeito e manifesto divino, ele se contrapõe ao mundo da matéria, que vai ser um mundo cópia desse mundo perfeito. Ou seja, uma cópia infernal, imperfeita, manifesta e principalmente impermanente, ele não é permanente. E entre ambos estes mundos, estes dois mundos, estaria um demiurgo. Bom, e daí o que vai acontecer? Nós temos um escrito, originalmente em grego, e cujo qual ele foi encontrado de uma tradução da antiga língua copta, a antiga língua do Alto Egito, e ele foi engendrado no helenismo, no neoplatonismo, no platonismo em si, no cristianismo gnóstico, no próprio gnosticismo, no cristianismo ortodoxo, no cristianismo místico e em várias antigas filosofias que existiam no nosso mundo. Ou seja, todos esses caras pegaram um pouquinho do que estava escrito ali e criaram ideologias e filosofias antigas. E daí, já naquelas antigas eras, os textos eram mexidos conforme os tempos se passavam. E daí, nos tempos atuais, este texto, estes textos, eles foram recuperados, E de alguma forma, um colecionador de textos antigos decidiu também colecionar, trazer esse texto. E daí esse texto foi erroneamente nomeado por Carl Gottfried, o primeiro a estudar o Códice Askevianus.
Isso em 1851, onde acadêmicos discutiam a respeito da veracidade desses textos, onde Carl Schmidt, outro cara com o mesmo nome, foi lá e pegou esse texto e mais uma vez alterou o texto. E daí em 1905 esse texto teve mais uma tradução, tá? E depois, mais à frente, se eu não me engano, em 1925 ele teve mais uma tradução para o alemão. E daí fica difícil então você acreditar que um texto desse é original, né? Existe um porém nisso. Presta atenção nisso aqui. Todo e qualquer cabalista sabe que os textos originais em hebraico estão codificados. Então é necessário decodificar os textos. Êxodo 33, 11. 3 mais 3 é igual a 6, mais 1 que é igual a 8. Porém, agora notem também este versículo de Deuteronômio 32, do 3 ao 9. Nós vamos ter 3 mais 2 mais 3 mais 9, que vai dar 17. 1 mais 7 é igual a 8. É interessante que em um dos textos fala a respeito de Moisés ter visto Deus, a glória de Deus, né? E o outro texto vai falar a respeito de Elion, do Altíssimo. Ou seja, esse texto de Deuteronômio 32, do 3 ao 9, ele vai nos dar a ideia de que Elion é o Altíssimo e que Yahvé é um Deus abaixo dele. Ou seja, Elion, Elohim, estaria no topo da hierarquia. Observem que o nome El Elyon aparece no versículo 8 de Deuteronômio 32. Prestem atenção, já no versículo 3, bem acima do versículo 8, aparece o nome Yud-He-Vav-He, Yahvé. E agora o nome Yud-He-Vav-He aparece de novo, porém, como se ele tivesse recebido algo de alguém maior do que ele, ou seja, de Elion. Porém, o texto é um texto exclamativo, né? Exaltando o nome do grande Criador. Porém, o que muitos não entendem é que Moisés clamava os nomes divinos para trazer as forças da criação para próximo dele. Moisés conhecia muito bem de Cabalá. E cada um destes nomes trazem poderes diferentes para Moisés e para qualquer um que conhecer os nomes divinos de Deus. Então, o que muitos não sabem e não entendem é que dentro da Cabalá, estes dois nomes, El e El Elyon, são dois nomes que provêm manifestações diferentes. Estes nomes seriam o mesmo, tá? E também estaria ligado ao nome Yahvé. Este nome El, ele teria um intento cabalístico ligado ao Daat inferior e ao Daat superior, tá? Que são termos, né, na verdade, cabalísticos, mas cujo qual eu não vou falar aqui, a gente vai continuar falando do Demiurgo. E daí, segundo os textos antigos, né, de Pist e Sophie, se a gente tivesse que falar que existe um demiurgo, este demiurgo seria Ildabaoth, ou Ialdabaoth, que seria Saclas, Samael e Aldabaoth. Ou seja, o próprio Lúcifer, segundo as tradições, né, orais, seria o demiurgo. Dessa forma, Saclas, Samael e Aldabaoth, chamado de Deus cego, seria o criador da matéria. Ou seja, mais uma história de um anjo caído, de um ser que desceu dos céus para criar um novo céu e uma nova terra. Mais traduções completamente corrompidas da verdade. E que vários sistemas adotaram dentro da sua estrutura mágica. E daí, os cristãos gnósticos, ortodoxos, os platonistas, neoplatonistas, nomearam esse ser de Aldabaoth,
ser ao qual é o Deus hebraico, segundo as crenças deles. Sem prova histórica, científica, teológica, não existe comprovação alguma, segundo tudo que eu passei para vocês agora, demonstrando realmente que o Deus hebraico nada tem a ver com as características do demiurgo. E na nossa era, de alguns tempos para cá, né, os sistemas ofitas, né, os sistemas setianos de magia, assim como os sistemas arcônticos ali, recriaram isso, né, deram esses nomes, né, para estes sistemas e trouxeram essa doutrina para a sua base espiritual. E aí você já sabe no que deu. Gente, eu não sei o que vocês acharam. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. Esse vídeo foi um vídeo rápido, tem muita informação, eu não pude colocar tudo. Então eu deixei um vídeo para que vocês pudessem entender a diferença entre as duas ideologias. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe. Dá uma força para o crescimento do meu canal. E muito obrigado. Saudações.